Olá pessoal, está começando o podcast Inspire-se, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E como nossa convidada, Nitéia, psicoterapeuta, que vai falar com a gente um pouquinho. E aí, obrigada por ter aceitado o convite maravilhoso estar aqui com você. E me conta, como é que tudo começou com a fisioterapia, né? Que é... Como assim? O que você se identificou a querer ser fisioterapeuta? Bom, muito bom falar com você, estar aqui, né? Mais uma vez. Então, como psicoterapeuta, né? Eu procuro sempre estar ajudando as pessoas. Todos nós precisamos de ajuda, né? E tudo começou com a vontade de realmente ajudar outras pessoas. Assim como eu tenho sido ajudada na minha vida, é muito importante também repassar essa ajuda para outras pessoas, que é o que tem acontecido no meu dia a dia, né? Mas eu sempre fui um tipo de pessoa que estava sempre pronta para estender a mão e ajudar. Então as pessoas me procuravam para dar um conselho, uma palavra amiga, né? Um apoio, algumas orientações. Com tudo isso, foi entrando dentro de mim, no meu coração, esse desejo de cada dia mais ajudar. Só que agora ia ser uma ajuda de uma maneira profissional e já com uma direção, né? Porque a terapia, ela é diferente de você, por exemplo, conversar com uma amiga no café da tarde. Você conta para a amiga as suas dificuldades, né? Às vezes as suas alegrias, ali você vai compartilhando uma com a outra. Na terapia, você também vai contar as suas alegrias, suas dificuldades. Só que qual é a questão da terapia? Ela vai te dar uma direção, né? Onde, para onde e por quê. E com o objetivo de você se conhecer. Quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus planos? Qual é o meu propósito de vida, né? Sim. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica naquela onda assim de... Tudo vai passando, é como aquela música, né? Deixa a vida te levar e vai levando. E quando você vai vendo, vai passando-se os anos cada vez mais. E aí você chega a uma conclusão, o que eu fiz na minha vida? Já se passou tantos anos, o que eu estou fazendo? Aí você percebe que você está no mesmo lugar. Você não vai nem para frente e nem para trás. Você simplesmente fica ali, estacionada na vida. Então, por meio das terapias, mentoria, né? Como eu também sou analista das forças, isso tudo ajuda a pessoa a receber essa direção. Para onde ela quer ir? Como que ela faz para chegar até lá? Então, por meio da terapia, ela ganha essa ajuda. Ah, que bom. E teve muito preconceito? Essa profissão que você tem, das pessoas assim... olhar e falar assim, isso é coisa para doido, né? Que tem muitas pessoas ainda que não entendem. Explica para mim se teve muito preconceito nessa sua profissão. Se tem, né? Infelizmente, as pessoas elas ainda não entendem por que elas precisam de ajuda, né? E apesar da tecnologia aí bem avançada, muitas informações, muitas orientações, o que a gente consegue perceber? A pessoa fala assim, eu não estou com depressão, né? Eu não estou com essas picos de ansiedade, então eu não preciso de uma terapia. Porque na mente dela, terapia é só para a pessoa que está com algum problema mental, né? Alguma dessas dores na vida dela. Então, com isso, acontece o que você acabou de falar, o preconceito. Ela nem conhece o que ela precisa. E aí ela já vai ali com aquele conceito que não é bom, que não é para ela, que vai mudar a cabeça dela. Sim. Só que na realidade a terapia ela vai fazer uma transformação na vida da pessoa, pela qual ela vai se permitir receber essa transformação. E ela mesma vai fazer essa transformação dentro dela, né? Então, esse preconceito é as pessoas acharem o que você acabou de falar, né? É para doido, né? E aí, com isso, as pessoas continuam o quê? Adoecendo, né? Sim, porque não procura, né? Fica com esse preconceito aí e fala assim, eu não vou, eu não tô doida. Porque tem muita gente que tem depressão e fala que não tem, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Eu convivo com algumas pessoas que eu falo assim, isso não é ansiedade? Aí ela diz assim,
Eu não sou ansiosa, eu sou ótima, não tenho ansiedade nenhuma. Mas imagina, essa pessoa não consegue dormir bem à noite. O que levou ela a não conseguir dormir bem à noite? Está desencadeando uma ansiedade. Só que ela não se apercebe disso. Ou ela não tem uma característica muito importante, que é a humildade, né? Que é uma das nossas forças de caráter. Ela não reconhece que ela precisa de ajuda. E aí ela fala assim, não, eu não tô ansiosa não. Mas ela observa na vida dela que realmente ela pode estar, só que ela não quer admitir, né? Não reconhece que o que está acontecendo? Eu tô com um pico de ansiedade muito grande e por isso eu não consigo dormir bem à noite, eu fico nessa ativa o tempo todo, né? Então isso é bom a gente entender. Porque eu tive também a depressão, né? Só que eu corri atrás, eu queria qualquer pessoa que falasse assim, ó, essa aqui é boa, eu ia. Aquela ali é boa, eu ia. Porque eu queria me tratar. Então as pessoas têm que querer se tratar, né? Porque senão vai ficar com esse preconceito até onde? Até piorar. E aí já é difícil, né? Melhorar. Exatamente, igual você falou, né? Eu tive esse problema. Eu busquei ajuda. Então, você reconheceu que sozinha você não ia conseguir. Isso. Né? Só com a ajuda da família você também não ia conseguir. Né? Só com a ajuda de Deus você sabia também que não ia conseguir. É tanto que Deus, ele diz bem claro, né? Ele deixou os médicos, um dos servos dele, por exemplo, Lucas, ele era médico, né? Então, se ele deixou os médicos, ele sabia por quê. Porque a gente ia precisar de ajuda, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Por isso que ele deu essa inteligência para a gente ver aí, né? Muitas pessoas profissionais que cuidam da gente. Né? Então a gente precisa entender, eu preciso de ajuda. A terapia é para isso, para a pessoa que entende, eu preciso de ajuda. Eu quero ser mais feliz, né? Eu quero ter um propósito melhor na minha vida, não só viver por viver, mas a minha vida ter mais sentido, ter mais significado. Eu quero aprender a lidar com uma ansiedade, como que eu consigo. Então a terapia, ela vai ajudar, como ajudou a você mesmo, né? Isso, com certeza. E quanto tempo uma pessoa leva para sentir, né, que a terapia está funcionando nela? Então, eu falo para os meus pacientes assim, ó, 80% é com a pessoa, 20% é comigo. Por que eu falo isso? Porque se eu te orientar a usar as técnicas, atividades que eu entendo, baseado na ciência, que vai dar certo, e você não aplica, você não vai ver resultado. Então, para você ter resultado, você precisa estar aplicando diariamente o que a gente vai te orientar em cada sessão, para você estar fazendo dentro de casa, por que é importante, né? Como que isso vai mudar na sua vida. Então, eu preciso entender isso, vamos dizer, eu sou o paciente, eu preciso entender isso. Do contrário, a terapia, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, ela não vai ter efeito nenhum na minha vida. Então, quanto eu estou comprometida em querer mudar, em querer me transformar, é aí que eu vou entender o quanto que vai melhorar na minha vida, né? O quanto que eu vou cada dia sendo mais transformada no meu dia a dia, né? Na minha família, na minha questão social, no meu trabalho. Então, isso depende muito de cada paciente, né? Cada paciente vai ter uma evolução ali no seu quadro, mas depende da entrega dele mesmo. Tá. E qual o tipo de terapia que você usa nos seus pacientes? Então, eu trabalho com a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela busca você estar bem, né? E, por exemplo, isso iniciou lá com Martin Seligman, né? Ele fez muitas pesquisas e observou que se falava de muitas dores, muitas aflições. E as pessoas não falavam das coisas boas, né, que existiam na vida dela. Então ele começou a estudar como que uma pessoa pode mudar, que ela esteja talvez assim doente ou deprimida, angustiada, como que ela pode aumentar o bem-estar dela, por ela ver coisas boas que acontecem na vida dela. Ela reconhecer que, apesar de às vezes existir alguns problemas na vida, porque é natural, na vida de todos nós temos problemas,
Mas a questão é, o que eu estou focando? Para as coisas boas ou o meu olhar só fica no que é ruim? Sim. Né? Por exemplo, se eu te perguntar assim das suas qualidades, provavelmente você vai ter dificuldade de me falar quais são elas. É verdade. Agora, se eu te falar assim, me aponta seus defeitos, você vai fazer uma lista imensa. Não é verdade? Uhum. Por quê? Porque nós estamos treinados desde pequenos, nossos próprios pais, a só ver as coisas ruins, né? E aí a gente esquece de ver as coisas boas. Então a psicologia positiva, ela justamente faz isso. Ela nos ajuda a buscar o bem-estar. Então, eu estando bem, eu consigo resolver aquela aflição, aquela angústia que está passando na minha vida, né? De uma forma assim, bem, né? Então, eu estou bem. Consegui isso por meio de quê? Por meio da psicologia positiva. Entendi. Você pode explicar um pouquinho mais para as pessoas de casa poder entender melhor? Porque assim, o seu jeito de falar já ajuda, mas a pessoa que está com a depressão, ela não consegue entender, sabe, as palavras que aquela pessoa está tentando falar com ela. Porque foi assim comigo. A pessoa conversava comigo, explicava para mim e eu não estava entendendo nada. Entendeu? Porque tem vários tipos de depressão, né? Não é só ansiedade e depressão. Existe muito mais do que isso, né? Que são outros tipos de doenças. E no meu caso, eu não consegui entender. Por isso que eu estou pedindo para você explicar um pouco, né? Para esse tipo de pessoa que não consegue entender esses pontos que é muito claro para a gente agora. Mas para eles é um pouco difícil de entender. Entenda a sua pergunta. Vou voltar novamente o que eu trabalho, que é a psicologia positiva. Nós não focamos nas doenças. Né? Tanto se chegar um paciente até a minha pessoa e ele começar a dizer de algumas doenças que existem dentro deles mental, eu vou imediatamente indicá-lo para um psicólogo e vou indicar para também um psiquiatra. Por quê? É necessário na vida dele. Como eu te falei, a gente busca o bem-estar. Antes de você ficar doente, a gente já está ali tratando você. Esse é o nosso grande diferencial, né? Então, eu não vou te focar na sua doença. Por quê? Porque antes de você chegar a estar doente, eu já estou cuidando de você. Isso. Você já está recebendo o que é necessário para você não chegar nesses problemas, nas ansiedades, né? No medo, né? Então, isso não vai acontecer, por quê? Porque eu já estou tratando o meu bem-estar. Eu procuro estar bem. E a psicologia positiva, ela justamente ajuda nessa questão. Mas eu vou te falar aqui um exemplo, por exemplo, uma pessoa que ela está com depressão, né? Talvez é um quadro mais leve de depressão. Ela chega até a minha pessoa buscando ajuda. Por exemplo, tem uma coisa que a gente faz muito que ele é simples, mas é fundamental, que é o diário da gratidão. É você ver as bênçãos, contar as bênçãos que existem no seu dia. Você vai me dizer, por exemplo, antes da gente começar, você falou que houve alguns imprevistos. Isso. Né? Mas aí agora, em vez de você focar no imprevisto, você conseguiu chegar aqui. Sim. E a gente está aqui conversando. Isso. Então eu vou focar nessas coisas boas. Só que para uma pessoa que está com aquele quadro leve de depressão, eu falar com ele, para ele olhar para essas bênçãos, não consegue. Vai ser difícil. Eu sei. Aí eu vou trabalhar com esse paciente a esperança. Porque provavelmente é o que está se perdendo ali na vida dele, né? Ele já não tem esperança que o dia vai ser bonito, que as coisas podem acontecer. Por quê? Porque a esperança dele está lá embaixo. Se eu for fazer o teste das forças, eu vou ver que a esperança dele está bem embaixo, né? E aí o que eu vou fazer? Vou ajudá-lo a buscar a esperança. Ela existe, né? É capaz dele buscar.
Aí vamos usar as técnicas necessárias para ajudar essa pessoa a entender que a esperança pode transformar a vida delas. E que o dia dela pode ser melhor, o amanhecer, né? Em todos os âmbitos da sua vida. Pois é, que interessante, né? Eu mesmo fui fazer terapia só depois que eu já estava bem, entendeu? Então eu acho necessário a pessoa passar por um psicólogo, mas também pela terapia, né? Porque os dois juntos, assim, é essencial. Se eu soubesse disso, eu tinha feito, porque a dor que eu sentia era muito grande, né? E hoje é muito bom estar com pessoas igual você, esse tipo de profissional como você, para orientar as pessoas o que é a fisioterapeuta, né? Porque só o psicólogo, ele não dá conta. Porque eu troquei tanto de psicólogo, porque eu não entendia o que eles estavam falando. Porque também, isso aí, ó, a força. A gente só pensa negativo. E ter uma fisioterapeuta, né, vai ajudar. Isso, um psicoterapeuta, né? Que eu falei errado. Desculpa, pessoal, é muito psi. Tranquilo. Tá bom. E agora, fala para as pessoas que estão dentro das suas casas, né, que está passando por esse tipo de depressão, que está com dor, está com medo, né, não tem animação para nada, não é animada, né, e que está à procura de alguém para poder ajudar ela, e como que ela pode fazer para ter essa pessoa para ajudar ela? Então, você falou aí, né, da busca, anteriormente, antes da gente começar, a gente estava até ali conversando, né, como que é importante a gente ter uma junta de pessoas, um grupo de pessoas, para que possa, assim, ajudar em nossa vida. Não só uma pessoa, né, por exemplo, a pessoa procura um psiquiatra, ela procura um psicólogo, ela procura psicoterapia, ela procura uma atividade física. Então você vê, ela buscou vários profissionais. Por quê? Porque ela quer estar bem, né? E esse grupo de profissionais, ele vai assim ajudar essa pessoa a encontrar dentro dela esse bem-estar, né? E eu conheço, por exemplo, né, tem alguns amigos que são esses psicólogos que têm ajudado, né? Aí de nós, se não tivéssemos, né? A gente realmente tem que agradecer, né, muito pelo que eles fazem em nossa vida. Agora tem aquela questão também da identificação. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles já são ajudados, ó, pelo psiquiatra, pelo psicólogo e comigo. Ele achou necessário na vida dele. Resultado, a transformação que assim está ocorrendo é muito grande. Por quê? Porque ele procurou um grupo de pessoas, né, que vai ajudar. Porque provavelmente o que vai acontecer? O psiquiatra ele vai dar o remédio que é necessário para equilibrar, né? Aí o psicólogo vem com mais orientações. O que o psicólogo vai fazer? Vai vir nas doenças, descobrir qual a doença que existe, porque são várias, né? Uhum. Então ele vai descobrir qual. Aí entra a terapia, trazendo o seu bem-estar. Então, essa junção, ela é fundamental em nossa vida e no nosso dia a dia. E às vezes também existe aquela identificação. Igual você falou assim, que trocou por vários, né? Porque talvez você não se identificou. Isso é super natural, né? Porque a gente tem essa conexão, né? A maneira da pessoa falar, como fala, isso tudo transmite para nós ajuda para poder a gente saber o que fazer. Então, por exemplo, a gente precisa de ajuda. Talvez um profissional, ele não seja assim o fundamental. Aí eu preciso de quê? Um grupo de profissionais. A gente estava falando anteriormente sobre isso, né? Como que é importante a gente estar assim, sendo assistida por um grupo de profissionais. Por exemplo, um psiquiatra, né? Um psicólogo, né? Psicoterapeuta como eu mesmo, né? Talvez, né, uma pessoa que vai te ajudar em
praticar atividades físicas, uma boa alimentação, eu já vou buscar um endocrinologista. Isso tudo faz diferença. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou no psicólogo, ele vai resolver. Não, eu preciso de mais ajuda e eu vou buscar. Agora, o quanto eu estou comprometida a colocar em prática cada orientação que eles me dão. Isso também envolve, por isso que eu te falei, 80% é o paciente, 20% sou eu. Por quê? Porque se o paciente não estiver comprometido, você não vai ter florescimento, né? Então, compromete o seu bem-estar, compromete o seu florescimento na sua vida. Então, é importante a gente buscar essas ajudas, né? E a gente tem que ser muito grata, né? Porque, psicólogo para nos ajudar, né? Ele vai identificar as doenças. Olha que maravilha, né? Eu não vou ficar perdido. O que eu tenho? Não, o psicólogo vai me mostrar. Eu tenho isso. Olha que bênção, né? Aí vem o psiquiatra, que provavelmente ele vai me indicar um remédio se for necessário, porque é só ele que vai dizer, com acompanhamento. Aí você vem e me busca, quer dizer, eu vou te ajudar a buscar esse bem-estar para você lidar com aquela doença que o psicólogo te falou que você teria. Olha que legal. Então essa junta de médicos, de profissionais, né? Sim. Ela assim é fundamental para que venha haver dentro da pessoa um florescimento. E aí, com esse florescimento, eu tenho o meu bem-estar, que é o que eu mais desejo na minha vida e no meu dia a dia. Sim. Então, para as pessoas que estão doentes, o ideal nem seria que elas estivessem, né? O ideal seria que elas buscassem ajuda antes de acontecer. Porque o que acontece, Ivan? O nosso corpo, ele dá sinais. Sim. Só que a gente não respeita os sinais do nosso corpo. Sim. Por exemplo, tem pessoas que quando ela começa a ter ansiedade, o corpo dela começa a adormecer em alguma parte. Verdade. E aí ela acha que tá normal. Aí naquela correria do dia a dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Então ela não prestou atenção no sinal. Talvez era o início de uma ansiedade. Se ela buscasse ajuda nesse início, provavelmente ela não ia adoecer, né? Sim. E as pessoas não. Primeiro, o que elas fazem? Ficam doentes para depois buscar ajuda. Sim. É aí que está o nosso grande problema. E não é só mental, é em tudo na nossa vida, né? Mas, por exemplo, igual eu não imaginava que eu estava com depressão. Eu achava que era menopausa antecipada. Entendeu? Porque eu sentia um calor terrível que descia suor e ao mesmo tempo um arrepio, um frio, um calafrio, uma coisa ruim, as mãos geladas, os pés gelados e depois voltava aquele calor de novo. Então assim, eu achava que era menopausa antecipada, porque as pessoas que estão do nosso lado também não sabem o que é depressão. Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas têm muita informação, né? Que quando elas verem esse tipo de problema acontecer no corpo delas, elas têm que correr logo, porque a gente está aqui já para avisar as pessoas esse nervoso fora do normal, né? Você não era assim, por que você está assim? Então, essas são o corpo já está demonstrando que você precisa de ajuda. Né? Porque como eu não sabia, hoje eu passo para as pessoas, né? Que a doença, ela mostra assim, você não quer mais sair com os amigos. E você vê que vem sinais, o corpo ele identifica os sinais. O problema é que a gente não presta atenção nos sinais. Isso. Né? E aí, quer dizer, você não prestou atenção, você acha igual você falou, eu achei que era uma menopausa. Sim. Mas não era uma menopausa. Por quê? Porque você não se conhecia tão bem. Isso. Aí envolve aquela questão do autoconhecimento. O quanto que eu me conheço? Porque se eu me conheço, já fica muito mais fácil eu identificar o que o meu corpo, qual o sinal que o meu corpo está dando. Isso. Mas nessa correria, né, do dia a dia, as pessoas esquecem de se conhecer bem, né? Porque elas querem dar conta de tudo na vida dela. É mãe, esposa,
filha, né? É estudo, é trabalho. Então, se a gente olhar uma pessoa que, por exemplo, a mulher, ela sai de casa 7 da manhã, algumas 5, outras 4, para chegar em casa 6, 7 horas da noite. Aí ela chega em casa, ela tem que continuar a jornada dela, né? Porque ela tem que fazer janta, ou ela tem que fazer para ela mesma, ou ela tem que estudar. Então, quer dizer, essa busca frenética não me permite eu me conhecer tão bem. Então, eu preciso aprender a fazer o quê? Pausar. Sim. Pausar, respirar fundo, me conhecer um pouco mais. E aí eu vou fluindo na minha vida. Aí, quando vir uma coisa diferente, um sinal diferente, igual você falou, eu já não quero sair mais. O corpo tá dando um sinal. Por que eu não quero sair? Por que hoje eu não quero mais me arrumar? Por exemplo, eu me arrumava muito bem antes. Por que hoje, pra mim, tanto faz eu me arrumar ou não? O corpo tá dando sinal. Tá mostrando. Agora, se eu estiver atenta, eu vou conseguir identificar. Do contrário, eu vou achar que é normal, essa é uma fase. O que acontece? A gente precisa entender assim. Por exemplo, você ficar triste. É natural? Sim. Seria não natural eu não ficar triste. Então é natural eu ficar triste. Só que quanto tempo eu estou triste? 2, 3, 4 semanas? Opa, meu corpo deu um sinal. Não é normal. Você perdeu alguém que você ama. Acabou de receber a notícia, perdi alguém que eu amo. Eu vou ficar triste. Talvez, dependendo da situação, 1, 2 semanas. Agora você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos ainda sofrendo pela morte daquela pessoa, Sim. Tem algo de errado ali. Sim. Ali eu já tenho que começar a observar, né? Então o corpo, ele sempre vai dar o sinal. Agora é eu que preciso prestar atenção nesses sinais. Por exemplo, isso aí é quando a pessoa está sentindo que está entrando na depressão. Porque quando a pessoa já está na depressão mesmo, o corpo dela dói muito. É uma dor que pode passar gelol, pode passar spray, sabe? Pode passar tudo que essa dor não passa. Então, essa pessoa, ela indo até a terapia, vocês também ajudam esse tipo de pessoa a procurar, né, o que é melhor para ela. Isso, a ajuda sempre vai vir. Como eu te falei, né, o paciente ele chegou até mim. Eu vou começar a conversar com ele, descobrir como que ele está. Se eu chego a entender na conversa que é um paciente que ele fala assim, olha, eu tenho vontade de morrer, né, se eu pudesse eu me jogava aqui desse prédio ou dessa ponte. Esse paciente eu já vou encaminhar ele para um psiquiatra. Sim. É a sugestão que eu vou chegar para ele, para a família dele, de forma muito amorosa, a entender que ele precisa de uma ajuda de um psiquiatra, para começar, para depois ele ir para um psicólogo. Então ele vai ter um passo a passo, né? Porque não adianta ele dizer assim, não, mas eu vou tratar com você. Não tem condição, porque o caso dele já está um pouco mais grave, então ele precisa de mais ajuda. E aí entra o psiquiatra, né, para poder ajudar, que ele vai tomar remédios necessários. O psiquiatra vai ver a situação dele e ali vai poder diagnosticar o que está acontecendo com essa pessoa. Por isso que é muito bom ter uma terapeuta, né? Para poder orientar essa pessoa. Porque às vezes ela acha assim, o psicólogo já é muito, né? Eu não preciso de psicólogo. Vou na terapia porque na terapia vai ser mais leve, porque vai me ajudar a me conhecer, né? Vai ser uma coisa que vai me ajudar. Aí chega em você e você já indica ela para o profissional certo. Viu como que é interessante? E estamos finalizando nosso podcast. Obrigada, Anitéia, por aceitar o nosso convite. E deixa um recadinho para as pessoas que estão nos vendo agora. Van, eu agradeço o convite, tá? E a participação nesse podcast muito inspirador, como o tema já diz, né? E desde que eu te conheci, eu já te falei, né? A sua história me inspirou muito. E eu sabia que a sua história, assim, ia inspirar outras pessoas. Em especial, eu falo as mulheres, né? Que às vezes estão sofrendo, não sabem se encontrar, né? E olhar para a sua história, né? Que você passou
e onde você está hoje, né? Relativamente bem, né? Porque o bem-estar ele é contínuo na nossa vida. É assim um grande privilégio a gente poder conhecer, né, essa história sua, poder entender e você ver que como que é importante a gente buscar ajuda, né? Você buscou várias ajudas, né? Essas ajudas com certeza foi assim o pilar para que você hoje esteja assim muito bom. Então, a dica que eu dou para vocês é: procure olhar um pouquinho mais para cada um de vocês. Quem sou eu? O que eu estou fazendo na minha vida, no meu dia a dia? Eu me conheço realmente? Porque eu preciso me conhecer. Para quê? Para curar a minha dor. Porque o que acontece na minha vida? Eu digo sim para tudo, eu não tenho equilíbrio e com isso eu só estou sofrendo mais e mais. Busquem ajuda. Por meio de terapia, um psicólogo, busque a ajuda de um amigo também, que faz toda a diferença na sua vida. E conheça um pouco mais do meu trabalho, né? O meu Instagram é o Piscine Teia Lisboa, e se desejar entrar em contato é o 988687651. Vai ser um prazer poder levar bem-estar para vocês também. Inspire-se com Vana Ruas. A dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, pessoal! Tchau!